Istambul é uma cidade muito importante para a história da humanidade, inclusive já foi considerada a capital do mundo, na época do mundo antigo. E é um local muito interessante de se conhecer porque ela envolve várias culturas e vários povos já viveram aqui ao longo do tempo. Uma outra curiosidade é que é a única cidade do mundo que fica entre dois continentes. Aqui a gente está no lado europeu, mas ela também tem uma parte asiática e os dois são separados pelo Estreito de Bósforo, que é um ponto muito importante de comércio e por isso que esse local aqui especificamente foi muito disputado ao longo da história por vários povos. Primeiro os gregos vieram para cá e eles fundaram isso daqui através de uma colonização. Depois eles perderam o domínio dessa região para persas, depois reconquistaram, depois os espartanos. Os gregos e os espartanos ficaram disputando, os atenienses no caso, os espartanos ficaram disputando essa região aqui há muito tempo, até que o Alexandre o Grande, né, o Alexandre Magno chegou e acabou com a história, né? Ele dominou um grande território, como a história mostra, e esse daqui, ele sempre foi como a Marisol falou, sempre foi um local disputado, porque no mundo antigo, o mundo antigo antes ele era apenas essa região aqui, né? Essa região que não tinha ainda o conhecimento das Américas, e ele era basicamente essa parte da Europa, e esse local aqui, ele era um local seguro para a parte comercial, né? A parte de passagem de barcos com comércio, né? A gente sabe que os orientais, eles sempre foram fortes no comércio, eles sempre transportaram mercadorias para oferecer para a Península Ibérica, e essa região aqui, além dela ser a região mais simples para se passar e um caminho mais curto, ela era mais segura, porque toda essa região ao redor aqui de Istambul, que na época era Bizâncio o nome, ela era muito perigosa, porque tinha muitos conflitos, muitas guerras. Os povos antigos eles viviam em guerra nessa região. Depois disso, foi muito interessante porque o Império Romano ele dominou essa vasta região antiga, e aqui ele colocou, queria fazer uma nova Roma, e foi aqui nesse local, né, que ele fez uma nova Roma. O imperador Constantino nomeou essa cidade aqui como Constantinopla, em sua própria homenagem, e se transformou na sede do Império Romano do Oriente, que como era um império muito grande, eles acabaram fazendo essa divisão, né, de Império Romano do Ocidente e do Oriente. O Ocidente com a sede em Roma e o Oriente com a sede em Constantinopla. Isso, mas primeiro ele queria fazer apenas uma nova Roma, né? Mas a capital não foi aqui ainda, ele só se mudou porque estava sendo muito perigoso ficar lá em Roma devido à ameaça germânica e os povos que eram considerados bárbaros também, um conjunto de povos que estavam em guerra com o Império Romano, e ali na Europa parece que não ficou muito seguro. Aqui, nessa região, também tinha a parte estratégica do comércio, né? Então ela era uma região muito rica por conta da estratégica posição geográfica que ela está, que ela se encontra. Comerciais com o Oriente. Isso. E o mais interessante dessa situação aí é que a gente vê, né, na TV de vez em quando que fala assim, olha, a Igreja Católica Ortodoxa, que geralmente aparece aquele patriarca, né, com uma barba imensa, grande, e aquela cruz diferente. Aí muita gente não sabe, né? Mas como assim? Não tem uma outra igreja católica ortodoxa? Tem. E essa igreja católica ela se deu porque o Império Romano, em determinado momento, porque assim, o Império Romano ele dominou muitas culturas, muitos povos diferentes, e era difícil administrar isso. E então eles precisavam unificar para que o Império tivesse algo em comum. Isso é demonstrado na área de ciências sociais, quando precisa se fazer uma reforma, né, na parte ideológica. E eles fizeram isso pegando o cristianismo, porque o cristianismo coincidia com um imperador, um deus. Os povos que eram dominados pelo Império Romano eram povos politeístas, né, acreditavam em vários deuses e tinham cultura diferente. Então eles queriam uma estratégia para que tivesse algo em comum, e o Império Romano escolheu o cristianismo, que era uma religião que estava crescendo. Já tinha dado problema lá no Ocidente, né, que eles tiveram muitos conflitos, inclusive foi proibido
o cristianismo por conta daquela coisa de igualdade, né? Sendo que o Império Romano ele foi constituído basicamente pela escravidão. Então essa igualdade, isso se conflitava muito com o modo de produção que o Império Romano colocou em prática para poder ter riqueza, né? Que era baseado na escravidão. E com essa coisa de igualdade, isso meio que perturbava assim o equilíbrio do Império. Mas depois, com o Constantino, ele percebeu que eles precisavam fazer essa alteração, né? E foi feita. Só que quando a capital do Império veio para cá, como o Marisol falou, aí eles criaram então ficaram duas igrejas. E essa região ela é muito vasta, então é muito difícil você conseguir uma unidade, né, de pensamento. Então o pessoal da Igreja Católica que ficou aqui, ele foi criada essa igreja com outros moldes, tanto que eles tiveram muitos conflitos. Que são de dogmas, na dogmas, verdade, no início da Igreja Católica ainda não tinha os dogmas que se tem hoje, então eles ficavam discutindo, estudando as escrituras e com seu próprio conhecimento tentando encontrar, alguns eram contra imagens, outros eram a favor de uso de imagem, e isso gerou um conflito, né? Isso. E aí também tinha o Césaropapismo, né, que era o seguinte: no Ocidente, o imperador ele não se metia nas decisões do Papa. E aqui não, como aqui estava muito distante, os imperadores romanos, eles definiam, eles se intrometiam mesmo nas questões da igreja. E aí isso criava um conflito com Roma, basicamente com o Papa, né, ocidental, e tudo isso culminou no grande cisma do Oriente, que foi o cisma, uma divisão, né? Então, como tinha muita diferença, eles resolveram romper. Então o patriarca daqui excomungou o Papa e o Papa excomungou o patriarca da Igreja Católica daqui. E a Igreja Católica daqui, ela se tornou a Igreja Católica Ortodoxa, e a Igreja do Ocidente, que todo mundo conhece, que é a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, né? Então vem daí essa cisão da igreja, e é uma coisa assim que a gente não estuda com muita profundidade, né? E aí é uma curiosidade daqui. Então aqui é a sede da Igreja Católica Ortodoxa. Gente, isso aqui lá em frente o Estreito de Bósforo. Você tá tremendo? Eu tô com frio. E ali do outro lado a gente já vê o lado asiático de Istambul, a divisão entre os dois continentes. A gente tá aqui na Europa, mas bem ali já é a Ásia. Esse ponto aí, ele foi muito disputado pelos povos por ser muito estratégico. Ele faz a ligação entre o Mar Negro e o Mar de Mármara, que tem contato com o Mar Mediterrâneo, que era ao redor de onde todos os povos, né, da Era Antiga tinham interesse de comerciais. Quem trazia mercadoria do Mar Negro tinha de passar por aqui para poder vender no Mediterrâneo, que na realidade era, na época antiga, era o mundo que era conhecido, né? Era só esse pedaço. Não se sabia ainda da América, não se sabia, não se tinha explorado a África, e por isso que gerou tanto conflito aqui, né? Somente o norte da África, né? Isso. E que também era dominado pelo Império Romano, né? Foi conhecido também pelo Alexandre. Mas a questão é que esse que é o famoso Estreito de Bósforo, que foi o gerador de tanta riqueza, e por causa dele que o Império Romano, chamado de Império Bizantino, conseguiu ficar mais de 1000 anos no poder, porque era super estratégico, né?